Como eu falei para vocês, a autarquia tem bastante coisa para estudar. Vamos para a sexta característica que eu quero trazer para vocês. Agora eu vou trazer aqui a regrinha que nós já vimos naquele resumão, né? Muita coisa que a gente está tratando aqui já foi reproduzida anteriormente. São as regras sobre responsabilidade civil. Deixa eu só ver como é que eu estou colocando aqui. Vou colocar aqui. Regras sobre responsabilidade civil. Tá? O que é a tal da responsabilidade civil? Imagina que determinada pessoa está dirigindo um carro, perde o controle e bate num carro de terceiros. Essa pessoa ela vai responder por um crime por bater no carro do terceiro. Vamos supor que foi um mero acidente, não foi nada proposital, não estava bêbado, não tinha nada. Ela vai responder por um crime? Não, não vai responder por um crime. Mas ela tem que indenizar, pagar o conserto do carro do terceiro, não tem? Tem. Isso nós chamamos de responsabilidade civil. Mesma coisa um servidor público. O servidor público pegou um computador do órgão que ele trabalhava e deixou o computador cair, estava brincando com o filho aqui, deixou o computador cair, nessa época de home office, estragou o computador. Ele vai ser demitido, isso, aquilo outro, por causa disso? Provavelmente não, se foi um simples acidente e tal. Mas ele vai ter que indenizar o computador. Isso a gente chama de responsabilidade civil. As autarquias também têm responsabilidade civil. Então, se um servidor de uma autarquia causa um prejuízo a terceiro, a autarquia faz a indenização. Isso nós chamamos de responsabilidade civil. A Constituição Federal prevê que as pessoas jurídicas de direito público, veja, a autarquia é justamente uma dessas, tem responsabilidade civil objetiva. Responsabilidade civil objetiva significa dizer que essa responsabilidade independe da configuração de dolo ou culpa. Mesmo que não haja a intenção, mesmo que não haja uma imprudência, uma imperícia, uma negligência, haverá responsabilidade civil da autarquia, por isso que nós falamos que é a responsabilidade objetiva. Eu vou colocar aqui que essa é a regra, porque existem N exceções. Só que essas exceções nós estudamos na aula específica de responsabilidade civil, não é o caso tratar desse assunto agora. Mas, em regra, ela responde objetivamente. E a teoria que nós aplicamos, só para trazer essa informação também, nós chamamos de teoria do risco administrativo. Por enquanto, só guarde isso. As autarquias respondem objetivamente pelos prejuízos causados a terceiros com base na teoria do risco administrativo. Sétima informação. Vamos supor que você sofreu um dano, um prejuízo ocasionado por um agente de uma autarquia e vai processar essa autarquia. Você vai buscar o Poder Judiciário. Aí eu pergunto para vocês, tá, mas onde que eu vou mover essa ação judicial? Se essa autarquia for uma autarquia federal, e você vai processar ela, por exemplo, uma agência reguladora federal, você vai mover essa ação perante, naturalmente, a Justiça Federal. Pode parecer óbvio isso aqui, mas quando a gente chegar na empresa pública e na sociedade de economia mista, você vai ver que não é tão óbvio assim. Por outro lado, se essa autarquia for uma autarquia dos estados, ou então se for uma autarquia dos municípios, a ação será movida perante a Justiça Estadual. Tá? Então essas são as regras sobre o foro competente na hora de mover uma ação contra uma autarquia. Oitava característica, oitavo tópico. Esse oitavo tópico aqui já cai com bastante frequência em prova, que trata dos conselhos de fiscalização de atividade profissional. Professor, o que são esses conselhos? Me explica melhor o que você está tratando. Existem determinadas profissões que elas são regulamentadas e que essas profissões possuem conselhos profissionais. Por exemplo, Conselho Regional de Educação Física. Isso é um conselho profissional. Conselho Regional, Conselho Federal de Medicina. Conselho de Engenharia e Arquitetura. E assim sucessivamente. Você tem vários conselhos de fiscalização de atividade profissional. Os conselhos, eles são uma verdadeira novela, porque os conselhos são organizados para fiscalizar a atividade profissional. Muitas vezes lá atrás esses conselhos meio que foram organizados de forma meio privada e etc e tal, só que começou a gerar um problema. E isso chegou para o STF, e o STF pegou e falou o seguinte, mas para aí, conselho fiscalizando atividade, calma aí, fiscalização de atividade é uma atividade de império, é uma atividade típica de Estado. Opa, calma aí, esses conselhos não são entidades privadas, esses conselhos fazem parte da administração pública. E aí o que o STF pegou e falou? Os conselhos profissionais, eles exercem atividade típica de Estado.
Então o STF pegou e já colocou para a gente de cara o seguinte. Ó, vou colocar aqui a regra, porque daqui a pouco eu vou trazer uma exceção para vocês. O STF pegou e esclareceu para a gente que os conselhos profissionais são entidades autárquicas. Eles são autarquias. Tem outro ponto, tá? A fiscalização de atividade profissional, regulamentação de atividade profissional, compete à União. Consequentemente, quem vai fiscalizar essa atividade tem que ser uma entidade federal. Então, eles são conselhos profissionais, eles são entidades autárquicas federais. Fazem parte da administração pública federal. Não só os conselhos nacionais, como também os regionais. Deixa eu explicar para vocês e vai parecer cabuloso. O Conselho Federal de Educação Física faz parte da administração federal. Mas o Conselho Regional de Santa Catarina também é da administração federal. Aí o aluno pega e fala, professor, mas como que ele é de Santa Catarina, ele faz parte da administração federal? Ora, não tem os tribunais regionais, é só para fazer uma analogia. Não tem os tribunais regionais do trabalho, tribunais regionais eleitorais, tribunais regionais federais. Você também vai encontrar um TRT do Espírito Santo, mas ele não faz parte do Estado do Espírito Santo, ele faz parte da União, não é a mesma coisa? É a mesma lógica, tá? O simples fato de ele ter uma regionalização em determinado estado não significa que ele é do estado. Então, os conselhos, sejam os federais ou os regionais, eles são da administração pública federal. Então, guarde isso. Eles são autarquias federais e, consequentemente, eles fazem parte da administração pública indireta federal. Então, compõem a administração pública. Uma consequência disso é que os conselhos eles se submetem a algumas regras de direito público, como, por exemplo, a necessidade de fazer concurso público. Então, a contratação de pessoal nos conselhos depende de concurso público. Outro ponto, os conselhos eles têm que prestar contas dos recursos. Então, se eles exercem atividades e eles têm recursos, eles precisam prestar contas da utilização desse recurso. E essa prestação de contas é direcionada ao Tribunal de Contas da União. Então, os conselhos têm que prestar contas. Só que o regime jurídico desses conselhos é considerado um regime jurídico híbrido. Por que eu estou falando para vocês que ele é um regime jurídico híbrido? Ele é uma autarquia, mas ele não é igual a todas as demais autarquias. Os conselhos seguem algumas regras que são diferentes das demais autarquias. E vou mostrar para vocês quais são essas regras. O STF já está se manifestando sobre esse assunto em algumas oportunidades, tá? Duas regras que eu vou colocar para vocês é o seguinte. O STF já falou que os conselhos de fiscalização, o regime de pessoa é da CLT. Então, olha só que interessante. Ele é uma entidade autárquica, então ele tem que fazer concurso público, como as demais autarquias. Só que as demais autarquias fazem concurso e o regime de pessoa é estatutário. Os conselhos fazem concurso e o regime de pessoa é CLT. Por isso que eu falo que o regime é híbrido, porque eu tenho uma regra de direito público misturada com uma regra de direito privado. Segundo ponto, as autarquias em geral, inclusive eu coloquei aqui para vocês, olha só, as autarquias em geral estão sujeitas ao regime de precatórios, não estão? Só que os conselhos não seguem o regime de precatórios. Não seguem o regime de precatórios. Por quê? Porque eles não têm todos os benefícios das demais autarquias. Então, guarde isso para sua prova. Conselho de fiscalização é considerado entidade autárquica? É. Mas ele tem as mesmas características de todas as autarquias? Não. Primeiro, porque o regime de pessoa é CLT. Segundo, porque não se submete às regras de precatórios. E vou mais além. Em algum momento, esse assunto vai evoluir ainda mais. Que toda hora que está chegando algum debate sobre conselho no STF, o STF está dando mais uma, entre aspas, paulada nesse assunto. Fora que existem várias leis e até emendas constitucionais tramitando a respeito desse assunto. Então há uma tendência desse assunto evoluir bastante no futuro, mas por enquanto é isso aqui que prevalece. Veja que eu coloquei para vocês uma regra. Tá? Coloquei para vocês uma regra. Se eu estou colocando uma regra, significa dizer que eu tenho uma exceção. Qual que é a exceção que eu quero colocar aqui para vocês? A exceção que eu vou colocar para vocês aqui é da OAB. Por que a OAB, eu estou colocando ela aqui? A Ordem dos Advogados do Brasil não faz parte da administração pública. Não
faz parte da administração pública. Então, a OAB, apesar de ser um conselho de fiscalização de atividade profissional, não compõe a administração pública. Nas palavras do STF, a OAB ela é uma entidade sui generis. O que quer dizer sui generis? Sui generis no sentido de que ela é uma entidade diferente. Ela é uma entidade que tem características diferentes dos demais conselhos de fiscalização de atividade profissional, porque exerce uma atividade muito ligada à prestação jurisdicional, e por isso que ela não pode se submeter a uma fiscalização do Estado, senão o Estado acabaria limitando a autonomia da OAB. Então a OAB não faz parte da administração pública, consequentemente não faz concurso público. Existe uma polêmica sobre prestação de contas para o TCU, que eu vou deixar para tratar por vocês na nossa aula de PDF. Mas o que eu quero que você guarde aqui é o seguinte: os conselheiros em geral são entidades autárquicas. A OAB, existe toda uma polêmica se ela seria uma autarquia ou não, mas o fato é que ela não faz parte da administração pública. Se a questão de prática perguntar, a OAB faz parte da administração pública? Não, não faz parte da administração pública, ok? Volta para o nosso quadro e vamos avançar aqui um pouquinho mais e trazer um outro ponto sobre as autarquias. A nona característica das autarquias, vamos colocar aqui, número 9. A nona característica das autarquias trata do regime de pessoal dos seus dirigentes. Tá? Os diretores, os membros dessas entidades. Tá? O que eu quero colocar para vocês aqui, especialmente as regras sobre nomeação. E sobre exoneração desse pessoal. Tá? Genericamente falando, os dirigentes das autarquias, eles são nomeados e exonerados pelo chefe do Poder Executivo. É óbvio que eu estou considerando aqui a linha geral de que seja uma autarquia e seja do próprio Poder Executivo. Tá? Genericamente, essa nomeação é livre, quase sempre ela vai ser livre, mas a legislação pode colocar algumas condicionantes, tá? Esse assunto aqui ele tem umas outras polêmicas no âmbito do STF, tá? Quando eu falo de condicionantes, significa dizer que em alguns casos pode ter, por exemplo, a necessidade de aprovação do legislativo. É o caso, por exemplo, das agências reguladoras e outras entidades. Vou colocar o exemplo das agências reguladoras, que é o melhor exemplo para a gente. Um dirigente de uma agência reguladora, esse dirigente ele se submete a um rito de aprovação. O presidente da República indica e o Senado Federal faz a sabatina. Seria um exemplo que você teria uma condicionante, uma aprovação perante o Poder Legislativo. O STF tem limitado, no âmbito dos estados e dos municípios, essa aprovação perante o Poder Legislativo. Tá? Eles não podem inovar, criar novas hipóteses a respeito disso. Mas no âmbito federal é muito comum você ter tanto hipóteses em que a escolha depende de uma aprovação do Poder Legislativo por uma previsão constitucional, ou até mesmo por uma previsão legal, que é o caso das agências reguladoras, cuja lei prevê que o presidente da República indica, mas o Senado Federal faz a aprovação. Por outro lado, a exoneração não pode ter condicionante. Tá? Quando nós tratamos de exoneração, aqui eu falei de nomeação, genericamente falando, mas se a gente for falar de exoneração, o STF é bem claro, tá? Não pode exigir a aprovação do legislativo. Explico para vocês. Quando determinadas autarquias podem ter um procedimento em que o Poder Executivo escolhe e o Legislativo aprova, mas não pode ter, na hora de exonerar, exigir a aprovação do Legislativo,
Nem o próprio legislativo fazer a exoneração diretamente. Isso não pode. Para nomear, pode ter a condicionante. Para exonerar, não pode ter essa condicionante. Existem alguns casos em que a lei define um mandato com prazo fixo, que é o caso das agências reguladoras, que daí nem o Poder Executivo pode exonerar diretamente. Tem que esperar dar o prazo legal para que você possa trocar o dirigente, tá? Mas depois eu vou falar especificamente sobre as agências reguladoras com vocês. Vamos colocar aqui a 10, 10º tópico sobre as nossas agências reguladoras. O número 10 que eu vou colocar aqui para vocês trata da classificação. Professor, tem classificação de autarquias? Tem classificação. Tá? Já vi cair em questão de prova isso aqui. É raro de cair, mas eu já vi cair em questão de concurso público. Mas esse assunto aqui também vai te ajudar a entender um assunto que nós vamos trazer daqui a pouco. Tá? Basicamente, nós podemos ter as autarquias em regime comum. Ou também autarquias em regime ordinário. Ou autarquia ordinária. Né? O que seria a autarquia comum ou ordinária? Seriam as autarquias em geral. Esse é um assunto que tem uma polêmica, porque assim, daqui a pouco eu vou falar para vocês que existem as autarquias em regime especial. E esse tema é questionado por alguns autores na doutrina, porque é o seguinte, não existe uma lei que trata de um regime comum das autarquias. Lembra daquela história de que o direito administrativo não é positivado? Então, isso gera alguns problemas. Não existe uma lei que diz o seguinte, a autarquia tem que ser assim, 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 assim e assado. Não tem essa lei. Cada lei que cria uma autarquia trata das suas regras. Então você tem várias leis tratando desse tema. Então se eu tenho várias leis, como é que eu vou dizer que eu tenho um comum? Mas a gente utiliza o termo comum para tratar daquilo que, as autarquias em geral, seguem esse regime comum aqui. Fora o comum, nós vamos ter algumas autarquias que nós chamamos de autarquias sob regime especial. O que seria uma autarquia sob regime especial? Autarquia sob regime especial normalmente são aquelas autarquias que possuem regras específicas para elas. É muito comum se utilizar a expressão regime especial para definir as agências reguladoras. A agência reguladora tem um regime especial. Os seus membros, os seus dirigentes, exercem um mandato com prazo definido. Eles vão ficar X anos exercendo as suas atividades. De tal forma que o Poder Executivo não pode fazer exoneração livre desses seus membros. Por isso que ela tem um regime especial, porque os seus membros têm uma estabilidade no cargo. Vão ficar ali durante o prazo definido em lei. Logo, eles possuem muito mais autonomia para exercer as suas atividades. Outra classificação que nós podemos colocar são as tais autarquias fundacionais. O que é uma autarquia fundacional? É aquela autarquia que ela é chamada de fundação pública, o caso do IBGE, por exemplo. Né? É chamada de fundação pública, mas na prática funciona igual a uma autarquia, porque ela possui natureza de direito público e possui características iguais às das autarquias. E a quarta classificação que eu coloco aqui para vocês seria o que a gente chama de associação pública. O que é uma autarquia organizada como associação pública? São os consórcios públicos. Os consórcios públicos de direito público, consórcio público de direito público, ele é organizado como se fosse uma associação pública. Então seria aqui uma quarta característica. Então nós temos a classificação comum ou ordinária, nós temos sobre regime especial, como as agências reguladoras, a fundacional, que são as fundações públicas de direito público, e a associação pública, que são os consórcios públicos de direito público. Vamos resolver uma questão de prova. Assinale a alternativa correta a respeito das autarquias. Letra A. Devem ser criadas por lei. Possui personalidade jurídica pública. Então vamos lá. A autarquia tem que ser criada por lei? Ok. Possui natureza de direito público? Sim. Possui capacidade de auto-administração? Sim. É de criação do próprio direito. Próprio direito porque ela é criada por... Opa, calma aí. Criação do próprio direito. Criação do próprio direito significa o quê? Significa legislar. As autarquias podem criar o próprio direito? Podem legislar? Não, porque elas não possuem autonomia política. Especificação dos fins ou das atividades? Sim, porque a lei define isso, mas elas não têm capacidade de legislar, por isso que essa questão está errada. Em razão de serem entes autônomos, têm a possibilidade de se opor às interferências indevidas da administração centralizada e, portanto, não se sujeita ao seu controle e à tutela. Olha,
A autarquia, como ela não é subordinada, ela pode se opor a uma interferência indevida. Ela não é subordinada, ela tem a sua autonomia. Eu sempre trago esse exemplo, eu sempre tenho que cuidar desse exemplo, porque hoje em dia o povo é muito chato, você não consegue trazer nenhum assunto polêmico, que vem o mimimi de cá e o mimimi de lá. Mas vamos lá. Teve uma treta entre o presidente da República e a Anvisa, né? Um não concordava um pouco com a posição do outro. O presidente da República pode chegar lá e mudar a decisão da Anvisa? Não. Por quê? Porque a Anvisa tem autonomia para decidir a sua área de competência. Então ela pode se opor a uma interferência indevida. Teve polêmica com a Petrobras, né? Poderia chegar lá o presidente da República e mexer de uma vez em tudo? Indiretamente sim, mas diretamente não. Por que não? Porque a Petrobras tem a sua autonomia própria, ela pode se opor às interferências indevidas consequentemente. Isso é uma característica da administração indireta. Só que ela sofre o que a gente chama de controle ou tutela, que é o que a gente chama de supervisão ministerial ou controle finalístico. Não significa dizer que ela está puramente separada, totalmente desconexa de um plano de governo. Então ela sofre algum tipo de controle, mas é um controle limitado. Então eu não posso falar que ela não se sujeita à tutela. Ela sofre sim tutela ou controle. Letra C. Possuem prerrogativas e privilégios, tais como despesas processuais pagas ao final do processo. Então, as despesas processuais delas, de fato, são pagas ao final do processo. Eu não tratei dessa prerrogativa em específica, mas também é uma característica que você vai ter das nossas autarquias. E empenhorabilidade dos seus bens também, né? Os bens delas são bens públicos, logo são empenhoráveis. Presunção de legitimidade dos seus atos. Seus atos são considerados atos administrativos. Os atos administrativos presumem-se legítimos até que se prove o contrário. Então também tem a presunção de legitimidade dos seus atos. Volto para o quadro. Regime de precatórios, também. Prazo prescricional especial. Qual que é o prazo prescricional especial? É o prazo quinquenal. Né? É especial, por quê? Porque é diferente. Logo, aqui nós só temos prerrogativas das autarquias. Veja como esse assunto cai em prova e cai num nível de dificuldade bem interessante, né? Letra D. Seus bens são públicos, ok, sendo, portanto, inalienáveis, como regra sim, incluindo os de uso comum e especial. Pessoal, os bens públicos e os dominicais. Os bens públicos eles têm 3 classificações: de uso comum, de uso especial e os dominicais. Os dominicais são aqueles que não estão sendo utilizados para uma finalidade pública específica. Consequentemente, eles são desafetados, logo eles são passíveis de alienação. Então, o que você não pode utilizar é o bem comum, como, por exemplo, uma praia, isso você não pode alienar. Um bem especial, como um prédio sendo utilizado por um órgão público, isso você não pode alienar. Agora, um prédio abandonado, um bem dominical, esse é passível de alienação. Tá? Então, por isso que está errada essa questão. De fato, são imprescritíveis e não são passíveis de oneração por direitos reais de garantia. Sua responsabilidade civil extracontratual, decorrente de atos de seus agentes, é disciplinada pela Constituição Federal. Perfeito. Sendo objetiva e solidária com o ente público ao qual se encontra vinculado. Ela não é solidária, tá? O que quer dizer não é solidária? Você tem aqui uma autarquia. Você tem a autarquia e vamos supor que seja uma autarquia municipal. Tem um município. Responde os dois solidariamente? Não. Quem responde é a autarquia, porque ela tem personalidade jurídica própria, ela tem autonomia. Então é ela que vai responder. É igual, vamos supor que o meu filho adquira a maioridade penal. Então ele maioridade para os fins legais em geral. Você processa o meu filho, não eu. Ele possui a autonomia dele. A mesma coisa a autarquia. Você não processa o ente político, você processa a entidade administrativa. Por isso que não existe essa solidariedade, tá bom? Então com isso, gabarito letra C nessa questãozinha mais aprofundada neste tópico, mas conseguimos trabalhar ela com bastante tranquilidade. Eu ia me despedir? Não, vou fazer o seguinte, vou chamar o próximo tópico, e no próximo tópico eu trato das autarquias em regime especial e também das agências executivas. Um grande abraço e até a próxima.